Muito boa tarde a todos. É uma satisfação tê-los novamente conosco. Eu sou o Fernando, da Câmara de Comércio Brasil e Canadá, e da Comissão de Comércio Exterior e do Grupo V-Santos Logística Internacional. No evento de hoje, nesta nova edição, nós vamos tratar novamente sobre os impactos provenientes ao Covid-19 na logística, que são diversos e estão afetando o transporte internacional de cargas. E quais são os danos causados pela pandemia que estão presentes hoje em quase todas as operações globais, né? E nessa edição traremos também as atualizações sobre o atual cenário de logística internacional e os impactos nos processos logísticos na rota de transporte entre Brasil e Canadá. E diferentemente das edições anteriores, nós vamos aproveitar também para discutir os aspectos e o cenário logístico no Brasil, né? E, para tanto, eu gostaria de apresentá-los aqui, os nossos participantes, começando aqui pelo senhor Pedro Moreira, presidente da Associação Brasileira de Logística, Abralog. Também conosco Glaucio Vargas, gerente comercial da Ocean Network Express, a ONE, e Marcelo Lima, gerente de operações da Air Canada, que já é um veterano aqui das nossas participações, dos nossos eventos, e hoje trataremos um assunto de atualização pós-pandemia, ou durante essa pandemia, não é? Nesse momento eu gostaria de passar a palavra ao Pedro Moreira para falar um pouco sobre a sua associação e como tem atuado hoje no evento, na situação do cenário atual brasileiro de logística. Por favor, Pedro, uma boa tarde. Muito obrigado por participar conosco hoje. Boa tarde, Fernando. Muito agradecido pelo convite, agradecimento aí em sua pessoa à Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Grande prazer estar dialogando. Como falamos pela manhã, né, hoje precisamos somar competências, né? O novo mundo pede isso, somar competências, e a Abralog está à disposição para contribuir no que for necessário. Agradecer também os amigos debatedores, o Glaucio Vargas da Ocean Network Express e o Marcelo Lima da Air Canada. E aí, estudando um pouquinho, a gente chega aí ao comércio bilateral Brasil e Canadá, que gira próximo de 6 bilhões de dólares, né, ao ano. O Canadá é um dos principais destinos de investimentos brasileiros e vice-versa também. E dentro disso a gente vê alguns temas centrais nessa relação: a mineração, a engenharia civil, a política agrícola, educação, ciência, tecnologia e inovação. E no bastidor nós temos a logística que permeia todos esses temas, né? Então, uma grande satisfação estar falando com vocês, né? Eu gostaria de comentar um pouquinho sobre a Abralog. A Abralog, ela é uma entidade que tem a sua visão de ser uma referência nacional no setor, busca disseminar práticas, conhecimentos, interação entre o mercado e seus associados e realmente buscar o melhor custo da cadeia de suprimentos, né? A Abralog hoje ela é formada, por um lado, todos os fornecedores de soluções para o sistema logístico. Então nós temos lá os fornecedores de equipamentos de movimentação, armazenagem, embalagem, tecnologia, software, serviços. Temos lá os modais de transporte, temos o aéreo, temos o marítimo, temos a ferrovia lá representada e a rodovia, sem dúvida alguma. E do outro lado nós temos o mercado usuário, são os embarcadores, aquelas empresas que fazem a logística acontecer. Então nós temos várias cadeias produtivas, várias indústrias, redes de varejo, empresas de e-commerce. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre e-commerce, impressionante que está crescendo esse segmento, né? Então essa é a nossa visão e esses são os nossos associados. Rapidamente, algumas atividades, projetos e ações da entidade. Nós temos os comitês temáticos, que é uma fonte riquíssima de discussão de temas. Então, temos ali o Comitê de Logística Farmacêutica, o Comitê de Multimodalidade, o Comitê de Integração Indústria-Varejo, Gestão de Riscos,
Comitê da Cadeia do Frio, que é um segmento tão importante, né, a distribuição frigorificada. Então, são comitês que se reúnem uma vez ao mês, a cada 45 dias, para debater uma agenda e buscar soluções e encaminhamentos para o setor, né? Nós realizamos também a nossa Conferência Nacional de Logística, chegamos agora nesse ano à 23ª, de forma virtual, e a gente tem uma parceria lá com a Intermodal, South America, e a gente é o braço de conteúdo da Intermodal, e realizaremos nossa conferência agora, 6, 7 e 8 de outubro, estão todos convidados aí, será um evento livre, sem custo para os participantes, né? Temos o nosso prêmio tradicional, Prêmio Abralog de Logística, que condecora os grandes cases de logística no ano, formado por um comitê da FGV, da USP e também da Federal de São Carlos. Realizamos mesas redondas, visitas técnicas, temos estudos, publicações, somos filiados à CNT. Enfim, é um grande fórum para debater a logística, seus diversos modais, as boas práticas e as tendências do setor. Então, basicamente, essa é a Abralog, e qualquer esclarecimento adicional a gente fala durante o nosso bate-papo. Mas muito obrigado pelo convite, muito alegre estar com vocês aqui. Uma satisfação, uma alegria tê-lo conosco, Pedro, e certamente nós vamos hoje debater aqui aspectos importantes que antes a gente não havia ainda intercalado processo logístico internacional com nacional. Então, você veja que existe uma interdependência operativa, não é? Um não pode coexistir sem o outro. Então, a gente precisa realmente alinhar esses pontos, porque a gente fala muito no exterior, mas aqui no nosso país a gente sabe muito bem quais são os gargalos que precisam ser enfrentados, né? Gostaria, então sinta-se à vontade e será uma satisfação debater com você. Gostaria de convidar o Glaucio Vargas, que é o gerente de operações da Ocean Network Express, para falar a respeito, então, da empresa da ONE, que é um armador importante global que atua principalmente em algumas rotas com o Canadá. Glaucio, bem-vindo. Por favor, fique à vontade. É uma satisfação tê-lo conosco. Obrigado, Fernando. Obrigado aos demais participantes pela oportunidade de estar aqui, falar um pouquinho sobre a nossa empresa e até mesmo porque muitos não chegaram a conhecer a nossa empresa, eu tomei a liberdade de fazer uma apresentação que acho que vai ficar um pouco melhor para transmitir para vocês. Eu vou só testar aqui o share screen. Por favor, se eu fizer alguma coisa errada, você me ajuda aí, tá, Fernando? Não, tranquilo, fica à vontade. Deixa eu só jogar para cá. Vocês conseguem ver a apresentação? Sim, perfeito. Ok. Rapidamente, eu queria falar um pouquinho sobre o perfil da nossa companhia, a nossa visão, nossos valores, só para iniciar a apresentação da empresa. Os demais slides, eu acho que a gente pode, ao longo do bate-papo, eu vou só apresentá-los aqui de forma muito breve, e eu fico à vontade para a gente responder perguntas ao longo do nosso bate-papo. Tá? A cobertura de serviço que a ONE tem hoje para o Canadá, o foco aqui, o continente norte-americano, o Canadá em especial, um pouco de perfil de mercado e como nós enxergamos até agora o impacto do Covid nos nossos negócios de maneira geral. Um pouquinho aqui da nossa empresa. Nós somos a Ocean Network Express, a nossa empresa registrada em Singapura. Esse é o nosso CEO, o Sr. Jeremy Nixon. O nosso foco de negócio é o container. Esse é o valor que nós iniciamos a abertura da companhia. A nossa empresa, ela iniciou a operação oficialmente no ano fiscal japonês de 2018, ou seja, o ano fiscal japonês sempre começa em abril, 1º de abril, mas naturalmente ela teve uma data anterior para fins de registro e para iniciar toda a operação. Ou seja, nós somos uma empresa muito jovem. É uma coisa que chama muita atenção no mercado. Mas algo interessante de comentar, pessoal, é que apesar de sermos uma empresa muito jovem, nós temos muita história para contar. Nós somos a fusão de 3 grandes empresas japonesas, cada uma delas com um histórico muito grande, inclusive aqui no Brasil. Então, tanto a NYK quanto a MOL, com mais de 130 anos de história, se juntaram em conjunto com a K-Line, que tem mais de 100 anos de história. Então, a fusão dessas 3 companhias
deu origem à empresa que nós somos hoje. Então, sim, somos uma empresa jovem, podemos ser chamados de uma startup, mas existe um background muito grande em cima das 3 japonesas que ajudaram a nossa fundação. A nossa empresa, a holding, ela é japonesa. O nosso escritório global, contudo, fica em Singapura. E globalmente nós temos 5 escritórios regionais. Singapura, por si só, Hong Kong, Londres, que por sua vez também atende a África, Richmond, nos Estados Unidos, que representa toda a América do Norte, e o nosso escritório em São Paulo, nesse momento todo mundo de home office, né, a maioria, mas o nosso escritório em São Paulo, que é responsável por toda a América Latina, que para nós lê-se do México para baixo, costa leste e costa oeste da América Latina. Aqui um pouquinho do nosso tamanho, onde nós estamos no mercado. O mercado marítimo é um mercado muito grande, mas apesar da sua grandiosidade, percebe-se, por exemplo, que o maior player global, ele não tem, por exemplo, 20% de market share. Ainda, apesar de tudo, ainda é um mercado que tem grandes atuações em mercados distintos, né? Um negócio, uma indústria com mercados distintos. A One, ela está em 6º lugar, nós temos aproximadamente 6,8% por cento de market share global. Esse número que vocês estão vendo aqui já foi atualizado, mas é mais ou menos 226, 228 navios atualmente em operação a nível global. Então, acima da gente tem esses players que estão aqui em cima. Então, nós temos uma participação bastante importante no mercado. Aqui um pouquinho dos nossos valores, né? São valores muito importantes que a gente leva muito a sério, que é praticidade e agilidade, melhores práticas, principalmente considerando que a gente tem a experiência de 3 empresas, a busca de qualidade, a gente procura sempre, dentro do possível, exceder a expectativa dos nossos clientes. Inovação, a gente trabalha bastante para incentivar a inovação dentro das nossas equipes. Trabalho em equipe, diversidade, a gente dá muita ênfase para isso. Desafio, a gente procura incentivar dentro das nossas equipes que as pessoas não tenham medo de errar. Então, a gente encara esses desafios de frente. Confiabilidade dos nossos serviços, dos nossos schedules e, principalmente, acima de tudo, a busca na satisfação do cliente. Essa é a nossa meta. A visão da empresa, de maneira resumida, considerando todos os valores que eu mencionei há pouco, é justamente essa. Todas as rotas levam para o One. A gente procura levar muito a sério isso, especialmente considerando que existe um histórico muito grande por detrás da fundação da nossa companhia. Fechando a parte institucional, eu queria muito chamar a atenção para isso. Somos uma empresa jovem? Sim. Mas em julho, agora recentemente, nós fomos certificados pela Great Place to Work. Esse é um selo que nos enche de orgulho. Uma empresa tão jovem, uma empresa que começou a operar agora e apesar dos desafios que não são poucos, e nós que trabalhamos nessa indústria, tanto faz o aéreo, a logística ou o navio, a logística é algo desafiador, para nós nos enche de muito orgulho saber que nós fomos certificados como um bom lugar, um grande lugar para se trabalhar. Aqui eu vou falar um pouquinho, terminei a parte institucional, Fernando, mas só para apresentar os slides, e aí ao longo da apresentação a gente pode responder as perguntas. Aqui eu não queria estourar o tempo, tá? No institucional eu mantive o tempo. Não tem problema. Não tem problema. Aqui é um pouquinho do nosso escopo de serviço. Claro que nós temos mais serviços, mas eu fiz um breve resumo, tendo em vista o foco no Canadá. Então, de maneira geral, nós temos aqui uma opção bastante confiável e bastante regular para a costa oeste da América do Norte. Deixa eu botar o laserzinho, ficar mais fácil aqui. Para a costa oeste da América do Norte, então estou falando de Vancouver. Naturalmente, esse navio ele não sai do Brasil, ele sai da Europa, faz uma conexão na Colômbia, mas partindo do Brasil para a Colômbia, nós temos 2 serviços. Então, tem um serviço que faz a costa leste da América do Sul, então os principais portos brasileiros, também do River Plate estão aqui. Ele é um serviço regular, é um serviço que funciona muito bem. Ele vai até a Colômbia, até Cartagena, que é o nosso principal hub aqui na região, e de lá nós conseguimos conectar com esse serviço até o Canadá, até a costa oeste. Da mesma forma, nós também temos uma opção de um mercado que é bem interessante, que é da região amazônica, do porto de Vila do Conde,
no estado do Pará, assim como o Porto de Manaus, através do nosso serviço CX1. Então, esse aqui é o serviço ANG, que faz o Golfo dos Estados Unidos, o México e a Colômbia, e o serviço do CX1, que faz a região norte do nosso país, também com conexão na Colômbia. Todos esses serviços são regulares, escalas semanais, e essa conexão para o Canadá, ela também funciona de forma semanal. Essa é a opção que nós temos para a costa oeste. Quando pensamos na costa leste, nós temos os mesmos serviços que alimentam a Colômbia, como nós mostramos anteriormente. E o que tem de novidade aqui? Algo importante. No final de junho, início de julho, esse serviço já existia, mas ele passou a incluir, esse é o East Coast 2, ele passou a incluir o porto de Nova York. Então, finalzinho de junho, início de julho, nós tivemos a oportunidade de oferecer Montreal e Toronto através de conexões ferroviárias. Então, nós temos um rail que é bastante eficiente, a experiência deu muito certo, a gente está bastante satisfeito com isso. É claro que é algo novo, os números ainda nem aparecem em estatística, né? A gente não consegue puxar isso ainda, mas nós estamos bastante otimistas que esse pode ser um mercado bem interessante para a One participar para o Canadá, para a costa leste, e claro, não só Montreal e Toronto, mas conexões a partir de lá. Aqui um pouquinho do perfil de mercado rapidamente. Esse é um resumo percentual das importações do Canadá para o Brasil. Aqui eu usei a fonte do Datamar, aqui dados fechados de janeiro a junho. Nós temos aí papel, celulose, plásticos e óleos vegetais como as principais commodities de importação, seguida dos demais produtos que estão aqui em termos percentuais. Nas exportações, aí nós passamos, por exemplo, para iron, steel, wood, lumber, café, açúcar, borracha e também papel e celulose. Fazendo um pequeno resumo, muito rápido aqui, esse é o volume que nós tivemos em 2019 de exportação do Brasil para o Canadá. Isso só para ficar claro, isso aqui é exportação em container, tá? Então nosso padrão aqui é em TEUs. Em 2020, óbvio que aqui tem o impacto da Covid. Eu tenho números fechados até junho, isso aqui é uma projeção. Então, nessa projeção, eu sinalizei aqui uma queda de mais ou menos 9% nos volumes de exportação. E na importação, apesar do Covid, apesar de tudo, a gente percebeu um aumento nesse volume. Então, a projeção sinaliza algo como que 15%, 16% de incremento. Quando nós falamos do throughput, que é a soma dos dois fluxos, a gente percebe que, no geral, o número está bem próximo. A gente pode ir mais um detalhe depois nas perguntas. Acho que aqui é o ponto principal. Eu vou só apresentar os slides rapidamente, mas é a pergunta que a gente mais recebe, né? Talvez seja o principal objetivo do nosso bate-papo hoje, os impactos da Covid. Onde que a gente sentiu mais esse impacto, né? Não há como negar a todos os presentes, o maior impacto foi nos embarques. Então, os embarques foram extremamente afetados. E aqui eu posso dizer para vocês que, independentemente da rota, Golfo, Ásia, Estados Unidos, Canadá, todos foram impactados e o impacto foi muito grande para a gente. Eu não posso deixar de citar esse exemplo aqui, mas, por exemplo, o tráfego asiático para a costa da nossa região, o EXA, ele é o maior em termos de volume e também é o maior em termos percentuais. Somente nesse tráfego, houve um total de 23 blank sailings, que é o que nós chamamos de ausência de navio. A gente teve 23 navios cancelados da UAN e de diversos armadores concorrentes nessa rota. Então, é fácil imaginar por que faltou capacidade em dado momento, né? Porque o navio que não vem, ele também não volta e o impacto é grande. Mas, apesar de tudo isso, a gente começou a perceber, e quem diz isso não sou exatamente eu, isso é uma reportagem do dia 21 de agosto, quem quiser buscar, no Valor Econômico, que foi fornecido com dados, entre outras empresas, da Soul Shipping, que é uma empresa que faz análise. Começou-se a perceber uma sinalização, uma melhora. E aqui é um bom exemplo disso. Eu também peguei o volume de Ásia, porque isso sinaliza um pouco o reaquecimento da economia. Então, a gente consegue ver, por exemplo, que em agosto, a capacidade total dos navios, ela está muito próxima do volume pré-pandemia. É claro que ninguém tem bola de cristal, gente. A gente trabalha
com vários elementos, com vários aspectos, não deixa de ser também um exercício de futurologia, mas isso nos dá um bom sinal. Um outro sinal que nos dá é que o frete, o frete de importação da Ásia, por exemplo, teve uma queda vertiginosa, como vocês podem perceber, ele já começou a subir em agosto. E ele continua subindo agora nesse mês. Então, isso nos dá um indicativo de que sim, há luz no fim do túnel, aparentemente o mercado tende a se recuperar. Aqui, um outro detalhe, já por uma outra análise aqui, é da Britânica Drury, que é uma empresa que faz análise de mercado. Isso aqui é da semana passada, são dados atualizados, que mostra, por exemplo, como que o preço do combustível, a nível global, aqui, claro, eu peguei o exemplo de Roterdã, mas se você pegar Hong Kong, pegar outros portos, o número é diferente, mas a tendência é a mesma. O Very Low Sulfur Oil, que é esse aqui, que é o combustível menos poluente, é o que a gente usa hoje, né? Ele tem subido. Então, ele teve uma queda, mas a gente começa a perceber que há um aumento de combustível. Isso também também tem relação direta com a demanda também. Aqui um outro detalhe interessante, a própria Drury mostra o índice de frete. Isso é muito interessante, pessoal, porque a gente está falando dos tráfegos leste-oeste, é o maior tráfego do mundo hoje. Então, é óbvio, perdão, o maior tráfego do mundo é a intra-Ásia, mas depois da intra-Ásia, o segundo maior tráfego do mundo é esse aqui, é o leste-oeste. E você percebe que o frete médio, segundo a Druri, ele tem subido já a partir do início de agosto. Então, isso não é uma tendência só brasileira, Ásia-Brasil, isso é uma tendência global. Mas o que mais me chamou a atenção quando eu fiz essa pesquisa foi isso aqui, ó. A capacidade ociosa dos navios que tinha caído, ela estava muito alta, né? Porque num cenário de crise, quem não pode, põe o navio em layoff, você deixa ele parado para evitar a despesa. Vocês percebam aqui a gente tem os navios próprios, os navios não próprios e a capacidade ociosa total. É possível perceber que o índice de ociosidade ele tem caído. Se ele tem caído, isso também é um sinal de que a economia está reaquecendo. E por último, o último slide eu queria mostrar para vocês, já me estendi um pouquinho demais, Fernando. Aqui é sobre o volume de carga reefer. O volume de carga reefer, pessoal, é o que mais cresce no Brasil. E não é só no Brasil, porque essa análise aqui é da Drury, então a gente está falando a nível global. E o que chama atenção nessa análise é a linha reefer, essa linha mais clara aqui. De 2022 até 2024, de 2021 a 2024, a expectativa de crescimento da carga reefer, ela é percentualmente maior do que a carga seca. Ela deve ficar próximo de 4%, 3,7% para ser exato, ao passo que a carga seca fica em 2,2%. E por que isso está acontecendo? Porque a carga reefer, ela tem uma característica, ela é mais resiliente. Tudo nos leva a crer que ela vai ser mais resiliente ao impacto econômico do Covid. Por quê? Porque a proteína, que é a sua grande maioria, ela continua forte. E por que ela continua forte, pessoal? Porque a gente não pode esquecer de um detalhe. A febre suína africana afetou 65% do rebanho chinês. Estima-se que vai levar de 2 a 3 anos para o rebanho chinês voltar ao normal. Até lá, isso aqui não sou eu que estou dizendo, é a Drury, até lá existe uma expectativa de oportunidades, especialmente para a América Latina, aqui na América do Sul. Mas, pessoal, não é só a América do Sul. Veja que interessante, as exportações canadenses de suínos, que vem crescendo, e não é nenhuma novidade para nós que a China é o principal destino. Então, quando a gente fala de aumento, de possibilidade de crescimento, não é só para o Brasil. A gente percebe que outros países também estão começando a surfar nessa onda. O Canadá é um deles. Então, me chamou muito a atenção o crescimento percentual de volume de suíno, que é e não só o suíno, tá? Aqui eu peguei um exemplo do suíno da Canadian Pork Council, mas todo tipo de proteína para o Canadá tem crescido. Então, a gente estima realmente que isso tende a ser uma tendência. Basicamente é isso. Desculpa, Fernanda, me estendi um pouco, mas era só para apresentar um pouquinho, primeira vez aqui. Não, Glaucio, excelente. Resumiu bem o que a gente esperava sobre informações, mas certamente questionamentos virão sobre esses números que você acabou de demonstrar. Agradecemos muito e já deu para ter uma noção de como anda esse mercado. E pelo menos nós temos aí uma boa perspectiva daqui para frente.
deixando um pouco de lado aquela perspectiva pessimista que a gente vinha ali no primeiro semestre, e agora me parece que a gente inaugura uma fase de crescimento. Muito legal, interessantíssimo, Glaucio. A gente agradece aí por essa apresentação, né? E vamos entrar nos questionamentos. Gostaria de passar agora a palavra ao Marcelo de Lima, nosso gerente de operações da Air Canada, para falar um pouquinho sobre a companhia aérea que faz a rota aqui, não só do Brasil, faz várias rotas globais no transporte de cargas e passageiros, mas, obviamente, falando entre Brasil e Canadá, a Air Canada tem um papel importantíssimo no transporte de cargas de muitos dos clientes e associados da Câmara, inclusive. E, Marcelo, por favor, bem-vindo mais uma vez. Você já é um veterano conosco e é interessante que você fale da Air Canada. Ok, boa tarde a todos. Agradecido pelo convite mais uma vez, Fernando. É um prazer estar com vocês, Glaucio e Pedro. Bom, a Air Canada é uma empresa que já está aí há mais de 80 anos no mercado. Aqui no Brasil há nem tanto tempo. Nós estávamos aqui como a Canadian Airlines, aí depois da fusão, nós viramos Air Canada. Nós temos aqui a equipe de Guarulhos hoje, tá? São funcionários orgânicos da empresa. Acho que é uma das poucas empresas, se não for a única, que todos os funcionários de carga são funcionários Air Canada. Nós cuidamos de toda a parte operacional do México, Caribe e América do Sul. É tudo controlado pelo nosso pessoal aqui de Guarulhos. Tá? A Air Canada, lógico, sofreu bastante com essa questão da pandemia, mas nós estamos aí tentando sobreviver. Nós temos várias rotas na América do Sul, temos rotas no Caribe, temos rotas na Ásia. Nós servimos praticamente o mundo todo com as nossas rotas e agora com serviços exclusivamente de carga. Porque nossos voos, a Air Canada, na verdade, é uma empresa de passageiros que utiliza o compartimento de cargas, né, a barriga do avião, né, o porão do avião para transporte de carga. Porém, com o evento da pandemia, nós transformamos algumas aeronaves exclusivas em cargueiros. Então, hoje, nós podemos até dizer que a Air Canada ela entrou nesse nicho de cargueiros. Nós temos cargueiros saindo de Lima, de Bogotá, nós temos alguns cargueiros saindo de Ponta Cana, Montego Bay, algumas coisas, e temos bastante rota na Europa. A gente está servindo a Amsterdã, Madrid, nós estamos servindo a Ásia com esses aviões cargueiros. E hoje nós estamos aí, como todas as empresas aéreas, né, lutando para sobreviver. Algumas mudanças aconteceram desde nossos encontros passados aqui, dos nossos bate-papos passados. Cada vez que teve o bate-papo, houve alguma mudança. E nesse não vai ser diferente. Logo mais eu vou falar para vocês o que a Air Canada está fazendo, o que a Air Canada está trabalhando para tentar melhorar a vida do exportador e importador brasileiro. Obrigado. Excelente, Marcelo. Novamente, obrigado aí pela sua contribuição. E veja, encerrando esse evento, eu tenho certeza que alguma coisa no cenário também já vai se alterar, né? Sim. De repente ficaremos obsoletos e daqui a uma semana isso muda completamente. Por isso a razão desse evento se repetir, e provavelmente teremos um outro encontro como esse em dezembro para justamente trazermos a atualização desse mercado global que tanto interessa aos associados e importadores e exportadores, né? Obrigado novamente, Marcelo. Se eu tiver o prazer de ser convidado, estaremos nos próximos. Isso aí, maravilha. Bom, começando então o nosso evento, eu gostaria já de iniciar com o Pedro a respeito da Abralog, né? Como é que a Abralog, Pedro, analisa aí o panorama no setor de logística, principalmente nesse período, e que lições você acha que podemos tirar sobre o que nós estamos passando hoje? Por favor. Ok, Fernando, a gente compartilha também do otimismo do Marcelo, do Glaucio, né? A gente também vê recuperação dos nossos setores aqui na área doméstica e
e oxalá isso perdure aí para os próximos meses, né? Mas de uma forma geral, Fernando, o setor de logística já vinha sofrendo com o impacto da recessão de 4 anos, né? Pela ociosidade, né? A gente teve aí greve dos caminhoneiros, chegamos a 20% de ociosidade de frota no Brasil, 25%. Vacância na área de armazenagens também, que é um indicador importante, chegou a quase 30% de área livre. Um indicador muito bacana que a gente gosta de usar, que é o comércio de empilhadeiras. Empilhadeiras mostra o nível de mecanização das empresas de um país. Então, na época da recessão, esse mercado ele despencou de 25 mil para pouco mais de 10 mil equipamentos. São indicadores importantes. E a gente, no final do ano passado, principalmente no último trimestre, a gente vinha celebrando uma retomada interessante, a indústria, o comércio celebrando a melhor Black Friday da história. No começo desse ano, você tem aí as empresas desengavetando projetos de logística, investimento e tudo mais. Depois você vê a pandemia ocorrendo, né? E foi realmente um baque para todo mundo, né? A gente costuma dizer que ninguém que entra numa guerra sai 100% ileso, mas a gente tem visto as empresas de logística e transporte sofrendo razoavelmente, provavelmente por uma questão de fluxo de caixa, capital de giro, né? Isso tem levado ao movimento que a gente já previa no início da pandemia de consolidação do setor. A gente já vê aí algumas aquisições de operadores maiores, comprando menores, até buscando ampliar a capilaridade, né? Mas, em termos de lições, nós temos na Abralog lá um comitê de crise que se reúne desde a época da greve dos caminhoneiros e agora mais intensamente em função da pandemia. E a gente analisando aí os usuários, as empresas que fornecem serviço, a gente vê basicamente algumas lições importantes, né? Que as empresas precisam, mais do que nunca, ter a governança corporativa, né? Empresas que têm uma governança corporativa estruturada, normalmente já possuem um comitê de crise que ajuda nesses momentos como nós estamos enfrentando, né? Então, esse é o primeiro ponto importante, a governança corporativa, e isso está estimulando as empresas a olharem para esse prisma. Outro ponto importante que a gente observou é a gestão, a visão em longo prazo. A gente observa que, normalmente, as empresas brasileiras não têm a prática de fazer planejamentos estratégicos de 1, 2, 3 anos, né? Normalmente são planejamentos curtos, e aí, quando você tem uma situação como essa, tem dificuldades e várias delas estão sofrendo. Então, é importantíssimo, ao nosso ver, essa visão de planejamento de médio e longo prazo, com provisões para fatos como esse. Se você já tem uma estrutura montada, fica mais fácil você reagir e sair. E aí, a outra importante, lição importante, é a parte financeira, sólida, né? Várias empresas, conforme eu comentei, tendo problema. O governo vai ter que nos ajudar, a gente tem dialogado com o governo, vão precisar fornecer capital de giro para essas empresas, juros baixos, com prazos mais dilatados de pagamento, né? Isso é muito importante. E outro ponto que a gente destaca é a parte de política de preços. Aquelas empresas que trabalhavam muito no limite do custo e do lucro estão sofrendo bastante, quer dizer, não tinha uma política de preço bem estruturada e agora estão sofrendo, né? Eu destacaria que, nessa pandemia, um grande legado que a gente vê é o processo colaborativo entre profissionais e entre empresas. Isso não é comum no Brasil, né? As empresas trocarem informações, buscarem melhores práticas. E a pandemia tem mostrado isso. Você vê hoje empresas concorrentes dialogando, tocando boas práticas, empresas discutindo na sua vertical como podem melhorar, e também os profissionais de logística têm feito a diferença, né? Então, basicamente, são essas 5 lições aí que a gente destaca, tem observado perante os associados como lições aí para o futuro. É importante ressaltar que como isso impacta nas operações internacionais também, né, Marcelo? Porque, veja, hoje nós temos um problema aí de transit time, até por conta do que o Glaucio acabou de falar, não é? Você teve uma redução de navios, você aumenta o seu tempo de transporte e entrega, e também com essa crise você
isso acaba gerando também algumas dificuldades com os transportadores locais, porque também você tem uma redução de frota, redução de profissionais. De profissionais, talvez não, né? Porque o desemprego aumentou bastante, mas como isso se conversa, né? Como isso acaba impactando o processo logístico como um todo, né? Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que ressaltar e colocar sempre em pauta para ver como que a gente pode desenvolver bem esses negócios a partir de agora, como a gente pode repensar essas estratégias, né? Começando lá do pequeno transportador, passando lá pelas operações de terminais, o armador, companhia aérea, etc., né? Como que a gente casa essa operação como um todo, enfim. Mas excelente, Pedro, eu acho que é por aí e, pelo visto, nós vamos ter bastante o que discutir. Eu gostaria de perguntar ao Marcelo o que mudou recentemente na Air Canada nesse período de pandemia. E, aliás, é uma atualização, como você mesmo disse, em relação ao evento anterior. Creio que temos outros pontos aí discutíveis agora, não, Marcelo? Fernando, como eu havia dito, tá? Meu áudio tá bom? Tá ótimo. Tá ok. Aqui eu estou com alguém fazendo obra aqui do lado do meu apartamento, não sei se está interferindo aí. Por enquanto, não. Okay. Então tá ótimo. Então, como eu havia dito, nós paramos totalmente de operar de março até meados de julho, foi 0 voos, né? A Air Canada não operava nada no Brasil. Aí nós começamos a operar um voo charter, depois colocamos um cargueiro, que operava toda sexta-feira, e essa última sexta-feira foi o último cargueiro que nós tivemos, tá? O que acontece? A Air Canada agora em setembro, a partir do dia 2, vai retornar às operações regulares, tá, do voo de passageiros, com uma frequência de 3 voos semanais, quarta, sexta e domingo. Ele vai estar com um schedule normal, ele vai chegar às 5h50 da manhã e vai sair às 21 horas. Tá? Com esse aspecto, nós estamos gradativamente voltando às operações. Lógico, isso aí está previsto agora para o mês de setembro. Então, de acordo com o movimento de passageiros, a gente vai fazer um estudo para outubro, novembro e aí sucessivamente. Nós estamos com load factor mínimo de 40%, tá, para manter a aeronave, mas já esse primeiro voo agora, do dia 2, a gente já está com quase 90% de ocupação, tanto vindo quanto saindo de passageiros. Isso é um bom sinal. Quanto era essa taxa de ocupação antes? A taxa de ocupação da Air Canada, tá, normalmente era 90%. Ou durante a pandemia, aqui, na verdade. Isso, era 90%, em baixa estação chegava a 70%. Uhum. Então, agora a gente está trabalhando com um load factor de 40% para manter a aeronave na operação 3 vezes por semana. É lógico que isso vai depender de estudos e tudo mais. Então, o nosso cargueiro, o último saiu na sexta-feira, levando 42 toneladas, e agora nós vamos ter os 3 voos semanais a partir do dia 2, né, que são voos de passageiros que a gente utiliza para carregar a carga também. Então, a gente Quando vai você ter fala cargueiro, vamos lá, só para o público entender a diferenciação. Uma coisa é a barriga do avião, que utilizamos um avião de carreira, de passageiro, e usa o porão para embarcar. E o cargueiro, na verdade, é um cargueiro mesmo, da Air Canada. Na verdade, vai em VCP ou não? Não. Na verdade, é assim, é um voo que veio para São Paulo. São aeronaves que a Air Canada transformou em cargueiros. Nós removemos, nós fizemos isso com 477, Boeing 777 e com 3 A330. Nós removemos todos os assentos da parte superior da aeronave, remodelamos para transportar carga. Então, todos os assentos foram retirados e o avião virou um avião cargueiro, carregando carga paletizada no porão e carga solta no que nós chamamos de upper deck. Então, acabou virando uma nave cargueira. Todas as operações em Guarulhos, centralizadas em Guarulhos. Essa foi uma operação que a gente tinha semanal, tá, com esse tipo de aeronave. A gente estava operando aqui com o 777. E agora nós vamos voltar com o 787-900, o passageiro aeronave regular de passageiros, tá, com capacidade para carga.
Então, vai aumentar um pouco a oferta, né, de espaço. E como a gente tinha falado até no começo, muita gente está perguntando, inclusive, relativo a tarifas, né? Tem uma primeira pergunta falando sobre tarifas aqui. Eu ia assim, fazer isso. a tendência, quando aumenta a oferta, a tarifa melhora. Tá? É lógico, eu não vou dizer para você que a tarifa vai ficar como era em 2019, que a realidade é outra. Né? E hoje nós teremos 3 voos semanais. Antigamente a gente tinha voo diário. Né? Então, a oferta é muito maior, tudo muito maior. Mas a gente está engatinhando. Ou seja, de 0 voos no início da pandemia, nós colocamos um voo semanal, um cargueiro, que é significativo para a Air Canada, inclusive. E agora nós estamos retornando com 3 voos semanais. Ou seja, engatinhando. Como eu falei, nós somos a Fênix, estamos ressurgindo. Só uma última pergunta aqui ainda no setor. A maior parte das cargas, consideramos que os embarques são de frutas ou tem mais algum outro tipo de produto que você tem embarcado com mais frequência? Na verdade, vamos dizer assim que o carro-chefe para o Canadá são as frutas. Tá? Porque a Air Canada é a única empresa que faz voo non-stop para o Canadá. Então, o nosso voo sai de Guarulhos e chega em Toronto. São 10 horas e meia de voo. Tá? Então, ela é uma empresa que normalmente é escolhida pelos agentes pela rapidez e por não ter conexões. Então, garante mais o frescor das frutas. O nosso carro-chefe, vamos dizer que são as frutas, mas a gente leva de tudo. A gente leva couro, leva material eletrônico, tudo que tiver para suprir o mercado, tanto canadense quanto mundial, a gente está levando. Mas o nosso carro-chefe hoje, eu diria que 80%, 90% são frutas. Excelente, excelente. Marcelo, boa atualização essa que você acabou de nos colocar. Gostaria de passar aqui ao Glaucio, para que, apesar dos slides que ele muito bem apresentou, gostaria que ele falasse um pouquinho aí sobre as perspectivas de mercado em relação ao último trimestre e qual o seu ponto de vista a partir de agora, Glaucio, sobre o mercado em geral. Como vai ser esse movimento entre os armadores, né? Como será esse posicionamento? Essa é uma dúvida que gera em muitas cabeças, porque são vários armadores que atuam. Você demonstrou muito bem lá no ranking, né? E como isso se desenha a partir de agora? Qual vai ser a sua perspectiva? Olha, Fernando, esse é um ano muito complexo para fazer qualquer tipo de previsão, e justamente porque nós tivemos que encarar um impacto na indústria de maneira muito abrupta e, ao mesmo tempo, sem precedentes. Né? Nenhum de nós, nenhuma pessoa viva viu o impacto de uma doença tão grande, e quando isso ocorreu, o mundo não era tão globalizado como é hoje. Então, isso traz uma dificuldade muito grande para nós. Eu sou gerente comercial, e uma das coisas que a gente discute é justamente a previsibilidade no orçamento, que todos nós temos que fazer. E é uma das coisas talvez mais difíceis é prever um orçamento num cenário como esse. O que nos dá alguns indicativos, e aí é óbvio que em cima disso, os números que eu coloquei, as análises que a gente vem percebendo, nos dão uma leitura de que há sim uma retomada na economia. No jornal de ontem, por exemplo, no estado de São Paulo, havia uma notícia falando que as classes C e D, isso está no broadcast de economia de domingo, de ontem, as classes C e D no nosso país já voltaram ao consumo pré-pandemia. Isso não quer dizer que elas compram as mesmas coisas. A reportagem falava sobre isso também. Houve muita mudança. Mas isso nos dá um indicativo por que os navios estão cheios agora, na importação. Eu consigo entender, faz sentido ler uma notícia dessa de ontem e perceber que as próximas 6 semanas estão cheias os navios. Então, agora, a pergunta é, e as próximas 12 semanas? Eles vão continuar cheios? Eu não consigo te responder se eu pegar só uma foto desse retrato. Seria simples para mim, né? Tomo uma foto desse retrato
e tenta replicar isso para frente. Eu acho que talvez eu estaria cometendo um erro se eu assim o fizesse. Mas eu entendo que sim, apesar do desemprego, que ainda é muito alto, a gente sabe disso, apesar de outros fatores, a classe média está sofrendo muito mais, a gente sabe disso também, mas eu percebo, talvez seja essa reportagem que eu mencionei, do Valor Econômico, do dia 21 de agosto, quem tiver a curiosidade de lê-la na íntegra, vai perceber que nem todos concordam com o que eu disse aqui. Por exemplo, uma pessoa disse, não me lembro quem foi agora, que talvez seja apenas uma reposição de estoques, porque ficou muito tempo parado. A gente sabe também que no transporte, o Marcelo deu o exemplo do aéreo, né? O timing entre o aéreo e o marítimo é bem diferente. Então, por exemplo, a nossa demanda forte agora, justamente por causa do Black Friday e por conta da demanda de Natal. Então, a demanda, por exemplo, de importação, ela está justamente no pico agora. Então, é provável, mas será que é isso mais a demanda reprimida de tanto tempo? Eu não consigo responder com clareza essa pergunta, mas acima de tudo, Fernanda, eu procuro olhar de forma otimista para isso. Tá? Então, a sua primeira pergunta, acho que eu poderia responder dessa forma. Agora, em relação ao mercado, né, aos armadores como um todo, ao longo dos últimos anos, quem está nisso há um pouco mais de tempo já viu inúmeras fusões. Muitos armadores que tiveram que se juntar. Esse não é um fenômeno exclusivo da navegação. Isso é algo que vem acontecendo com os bancos, com as próprias empresas aéreas. Isso é uma necessidade de sobrevivência, eu diria assim. Óbvio que, como eu mencionei, a minha empresa é o resultado de 3 grandes companhias que conseguiram sobreviver por mais de um século, cada uma delas, mas as mudanças que o mundo chegou até hoje nos forçou a ter que juntar forças. Porque apesar das 3 serem japonesas, eram empresas distintas. Cada uma tinha sua política, cada uma tinha sua metodologia, tinha o seu decision maker era diferente. Então, se o cenário nos trouxe para se juntar, é porque eu acho que é uma tendência que veio para ficar. Eu não consigo mais imaginar a navegação quando eu comecei, no início dos anos 90, por exemplo, em que haviam muito mais armadores, cada um trabalhava sozinho, com 10, 12, 15 navios sozinho. Eu não consigo, eu até tenho saudade disso, para ser bem sincero, eu lembro disso com nostalgia. Eu sinto saudade de ter um navio sozinho sem ter que dividir com ninguém. É bom lembrar disso, mas, acima de tudo, a gente tem que lembrar com carinho do passado, mas é importante sermos realistas. É muito caro, é uma indústria muito cara. Não dá para você operar sozinho hoje sem ter que cobrar isso de alguém e você tem que ter um preço competitivo. Para ser competitivo, a gente tem que dividir despesa e aí a equação é essa, a gente tem que dividir um navio. Então, hoje você tem um navio com 2, 3 dividindo, aí ele não fica tão caro. Realmente a gente consegue enxergar como se redesenha essa estrutura global dos armadores, né? E é exatamente isso. As grandes indústrias vão se fundindo para se tornarem aí mais fortes nos seus segmentos, muitas vezes por uma questão de sobrevivência, como bem mencionou o Glaucio. Depois, só para lembrar, pessoal, eu gostaria de entrar num tema aqui daqui a pouco sobre cabotagem. Eu assunto também que entra sempre na pauta e tem muito a ver com o Glaucio no transporte marítimo, apesar que a cabotagem ela é o transporte aqui pela costa, qualquer tipo de transporte via costa é considerado cabotagem, principalmente a gente está falando do transporte marítimo nacional, existe até um plano novo, Pedro, que eu gostaria, do governo que foi lançado, gostaria depois que você só falasse um pouquinho a respeito disso, mas não nesse momento. Nesse momento, Pedro, eu gostaria de falar a respeito da infraestrutura logística de transportes no Brasil, né? Como é que você enxerga? Nós estamos evoluindo, essa pandemia acelerou, influenciou positivamente, enfim, como que você destaca esse ponto? Fernando, o tema é importante, só reforçando o que o Glaucio comentou, a consolidação vai acontecer, é necessário, não dá para pensar mais da forma de 20, 30 anos, eu também sinto um pouquinho dessa nostalgia, viu, Glaucio? A logística no Brasil movimenta
movimenta aí 12,5% do nosso PIB, quer dizer, é muito dinheiro para um país com diferenças regionais, demanda desbalanceada. Acho que o Pedro... Vamos aguardar só alguns segundos para ver se restabelecemos o Pedro. Acho que houve uma queda de conexão. Eu acho que sim. Estão me ouvindo? Oi, Pedro, voltou. Desculpa. Tranquilo. Tudo. Bacana. Então, falando um pouquinho desse relatório do Fórum Econômico Mundial, analisa próximo de 140 países, e o Brasil tem vários pilares, vários deles relacionados à logística, estrutura e também à nossa burocracia, né? E nós estamos ali na posição 71ª, né? Muito na média aí desse ranking, né? Você tem os nossos parceiros aqui locais, o Chile na 33ª posição, o México na 46ª, o Uruguai na 54ª, né? E o Canadá 14ª posição. Então, isso mostra um pouco do nosso atraso na infraestrutura. E tem uma razão muito clara: o Brasil não tem a tradição de investir em infraestrutura como investem as demais nações. A gente tem investido nos últimos 20, 25 anos menos de 1%, alguns anos 0,3% do PIB, quer dizer, isso é muito pouco. A gente estima que o déficit hoje de investimento no Brasil estaria na casa de um trilhão de reais aproximadamente, para a gente elevar o Brasil a um patamar de maior competitividade, tanto no lado doméstico como também internacionalmente, né? Tem o lance também que a gente já comentou do rodoviário. O Brasil é um país rodoviarista por natureza, não é uma crítica, mas é uma evolução, mas há um espaço aí para crescimento dos modais, né? A boa notícia, Fernando, é o ministro Tarcísio Gomes de Freitas. A gente que está na logística aí há 30, 35 anos, a gente pode dizer que o ministro realmente é a grande expressão das últimas 2, 3 décadas. É um consenso entre 10 e 10 logísticos, né? A gestão do ministro Tarcísio e também de sua equipe, que é muito competente, muito aberta ao diálogo, e é uma equipe coesa que está buscando execução. A gente sempre lutou no Brasil, quer dizer, nós somos bons de planos, né? Cada governo vem, faz seu plano de logística, mas ao final você vê o índice de execução é 20%, 30% de execução, é muito pouco, né? Os planos ficam pelo caminho. E a gente está animado com o ministro Tarcísio, porque ele está mirando logística como tem que ser, quer dizer, uma questão de governo, de Estado, perdão, e não de governo, quer dizer, tem visão em longo prazo, porque a infraestrutura demanda investimentos em longo prazo, são projetos estruturantes, né? O ministro está trabalhando muito forte no tema importantíssimo que a gente fala, que é a parte de segurança jurídica. Para o investidor estrangeiro é muito bom ter regras claras, investimentos são investimentos caros, então tem que ter regra clara, tem que ter segurança jurídica para que o investidor venha e coloque dinheiro em projetos estruturantes como é o de infraestrutura, né? Mas eu diria o seguinte, está evoluindo, alguns números fresquinhos aqui, só para você ter uma noção. O orçamento do Ministério da Infraestrutura agora, agosto de 2020, está com 80% de dotações empregadas, 80%. Muito difícil ter atingido esse número em agosto dos anos anteriores, né? Você tem aí 32 grandes projetos em fase final junto ao TCU, que vão gerar investimentos em 2 anos, 2 anos e meio, de 250 bilhões de reais, isso em estrutura, né? Até final desse ano, serão publicados 44 editais de novos leilões, sendo que 14 vão ocorrer nesse ano e 30 no próximo ano, quer dizer, uma boa nova. E dentro disso você tem preciosidades, como o aeroporto Santos Dumont, o aeroporto de Congonhas, né? Tem também a licitação da Nova Dutra, que deve gerar aí mais de 30 bilhões de investimentos, né? E o ministro está fazendo, ele gosta de ferrovias, ele está implementando uma revolução ferroviária, né? E aí tem planos de dobrar a nossa matriz de ferrovias, que hoje é de 31 mil quilômetros, o dobro disso nos próximos 5, 10 anos. Quer dizer, isso também é fantástico. O BR do Mar, como você comentou, a cabotagem no Brasil é uma perda de oportunidade. A gente não pode desperdiçar 8 milhões e 500 mil quilômetros de costa, né?
80% da população está concentrada a 100 quilômetros da costa, nós não podemos desperdiçar isso, é uma autopista sem buracos, sem nada, quer dizer, então nós temos que aprofundar. E a gente apoia sim o BR do Mar, tem aí discussões, deve estar entrando no Senado agora, temos que debater sim, tem prós e contras, mas a gente acha que é uma evolução necessária. O Brasil precisa evoluir, né? E a BR do Mar traz essa proposta de evolução, obviamente tem arestas a serem ajustadas, mas que serão com certeza equalizadas, né? E também temos visto aí a desestatização dos portos, né? Na sexta-feira nós tivemos aí 2 grandes consórcios aí, lá na terminais de celulose, Eldorado e Bracel, levando aí 2 terminais, e isso deve também seguir nos próximos meses. Tudo isso é muito bom. Nós estamos também animados, Fernando, com o ProBrasil. O ProBrasil tem um eixo muito forte de infraestrutura, também discute saúde, discute cadeias digitais, mas nós estamos animados aí com o vértice da infraestrutura. E a Abralog foi convidada para contribuir, tem participado. Na sexta-feira nós tivemos uma reunião com o Ministério da Infraestrutura para discutir nossas demandas. Então, a gente acha que são projetos estruturantes, né? O que a gente sempre desejou, que planos, nós somos bons de planos, mas nós temos que executar esses planos, né? Então, o ProBrasil também é um golaço também do governo. Eu acho que a gente tem que apoiar como entidade, como empresas, porque deve melhorar a nossa estrutura como um todo e reduzir o custo logístico do Brasil, que ainda é um dos mais altos do mundo. Basicamente é isso, Fernando. É interessante o que você acabou de falar, até porque nós já temos algumas empresas que fazem o transporte internacional marítimo com entrada no porto de Suape e de lá transfere o container via cabotagem para o Porto de Santos. Esse processo é desembaraçado em Suape e desce para cá já liberado para embarque. Isso seria de uma maneira surreal entender, mas existem empresas que já estão adotando com bastante força a operação de cabotagem, mesmo que o transporte marítimo não venha para Santos, no modal internacional, e ocupem outros locais de entrada, né? E eu acho que esse é um ponto que me chamou muito a atenção, né? Deve compensar muito o custo, eventualmente, para algumas empresas. Então, isso já é um claro sinal, um movimento para tirar um pouco esse gargalo do Porto de Santos, principalmente no âmbito aduaneiro, que a gente conhece, a empresa, o Grupo V-Santos, por exemplo, a qual eu represento, conhece muito bem. Então, são movimentos que precisam ser bem trabalhados para facilitar os trâmites ali internacionais, né? Tanto na importação como na exportação. Então, sem dúvida, parece que temos um bom horizonte pela frente aí, se nada mudar, não é, Pedro? Porque uma coisa é a gente ter uma política hoje sendo desenhada e daqui a pouco alguém vem e modifica. Deveria ser uma política de Estado e não de governo, na minha visão, né? Exatamente. Só complementando, Fernando, a gente defende uma bandeira da Abralog, que é a multimodalidade, né? A integração dos modais. A gente tem a certeza que um país não vai ser competitivo se não implantar a multimodalidade na essência, né? E aí com plataformas logísticas multimodais, que é carência, tem a parte regulatória, conhecimento único de carga, que tem que ser equalizado. Aliás, num bate-papo com o ministro, eu perguntei sobre isso. Quer dizer, quando que o Brasil será um país multimodal? E ele, com todo esse movimento de obras, ele tem uma percepção que o Brasil, em 5, 8 anos, será completamente diferente na infraestrutura, e nós acreditamos. Mas é o que você falou, tem que persistir, né? Não adianta o ministro sair e não ter continuidade. Aliás, a gente espera que o ministro perdure aí por mais um mandato, pelo menos, porque é um trabalho muito competente, sem dúvida alguma. Mas aí eu vejo um seguinte ponto, não é, Pedro? O papel de uma associação como a sua, o papel da Abralog, independente do governo, que faça um trabalho forte para pressionar essas mudanças que são essenciais para o país, e não só por uma questão política, pura e simples, governamental. Eu acho que isso é um engajamento que ele é contínuo. Não importa quem vá sentar na cadeira lá do ministério ou o governante. Tem que continuar o trabalho de acompanhamento e engajamento para realmente se obter os resultados, né? Acho que esse é um ponto aí que é essencial por parte de qualquer associação que defenda
o seu negócio, e principalmente aqueles que atendem aos interesses do país, como é a Abralog no caso. Né? Muito bom. Marcelo, eu sei que você já falou aqui sobre a situação do transporte aéreo, né? Você já falou um pouquinho ainda sobre as tendências dos aumentos dos fretes, porque esse cenário ainda vai se desenhando, não dá mais para se comparar o que se pagava no frete lá atrás e o que se paga hoje, não é? Temos aqui, eu não sei se você já observou, mas já temos algumas perguntas a respeito sobre o aumento dos fretes, né? Mas pelo menos uma ideia. Você consegue traçar uma porcentagem? Quantos por cento isso ficaria acima? Mais ou menos, não precisa entrar em tanto âmbito. Isso ainda é uma resposta que ainda não é possível responder. Por favor. Realmente é uma pergunta muito difícil de responder nesse momento, principalmente na análise de porcentagem. Porque, assim, na questão da Air Canada hoje, a equipe de Guarulhos trabalha na parte operacional e também trabalha no suporte ao departamento de vendas. Mas nós não somos diretamente responsáveis pela divulgação de tarifas, de percentuais e tudo mais. Mas, como eu havia dito antes, é a lei comercial, oferta e procura. Isso aí é o básico do básico em qualquer tipo de serviço, de qualquer produto. Então, a tendência é essa. Nós tínhamos agora no passado, que nem eu falei da Air Canada, vamos focar aqui na Air Canada. De março para frente era zero, nós não tínhamos nada. Aí nós geramos um voo específico. Então, o espaço é muito limitado para uma empresa que tinha voos diários com uma média de 15 a 20 toneladas por dia, entrar com um voo cargueiro, tudo bem com uma capacidade maior de 40, 45 toneladas, mas uma vez por semana. Então, a demanda diminuiu automaticamente, os custos aumentam, tem todo um cálculo, que nem eu falava, é cálculo de combustível, é cálculo de operações no aeroporto, como eu já havia dito no outro bate-papo, talvez algumas pessoas que estão hoje não estivessem no outro, toda a operação aeroportuária é paga. Se o avião pousa, você paga. O avião estaciona, você paga. O avião decola, você paga. Vem o ônibus para recolher a tripulação, você paga. O combustível não é de graça. Então, existem várias coisas que, no cálculo final, eles influenciam diretamente no frete. Isso aí é lógica e matemática pura. Tá? Agora, que nem eu estou falando, nós vamos começar um voo regular 3 vezes por semana. Então, a demanda vai aumentar. Tá? Então, existe uma possibilidade ou de estacionar as tarifas ou até dar uma melhoria, tá? Porque nós vamos ter mais oferta de espaço. Então, é uma questão comercial que é difícil de falar para você. Se eu falar qualquer número para você em percentual, eu vou estar falando bobagem, tá? Essa é a realidade. Tá? Excelente, excelente. Agora, a tendência não é aumentar, tá? Já é alguma coisa. já é alguma coisa, sem dúvida. Mas, Marcelo, voltando ainda a esse assunto, eu me lembro que em janeiro ou fevereiro a Air Canada ia disponibilizar uma linha, um voo a mais para Montreal, porque hoje nós temos a rota Guarulhos-Toronto, né? Sim. Ida e volta. E me lembro que em janeiro, fevereiro, a Air Canada ia disponibilizar essa rota a Montreal. Essa nova rota está nos planos também para o final do ano e o começo do próximo ano ou não? Na verdade, Fernando, nós inauguramos a rota em dezembro, tá? Nós inauguramos a rota para Montreal. Então, nós tínhamos os 2 voos. Tinha o voo diário Guarulhos-Toronto e nós adicionamos a rota Guarulhos-Montreal 3 vezes por semana. O plano da Air Canada, tá? Isso aí começou desde 2019, no final de 2019 e foi até o início de 2020. Na verdade, a ideia da Air Canada era colocar esse voo Montreal sazonal e agora, no fim do ano 2020, caso não houvesse nada do que aconteceu, esse voo seria fixo, não seria mais sazonal.
Então, teríamos um voo Guarulhos-Toronto diário e teríamos o voo Guarulhos-Montreal 3 vezes por semana, fixo. Porque o que acontece? A Air Canada, quando chegava na autoestação no final do ano, trocava a aeronave. De um 787-900, a gente colocava um Boeing 777, com uma capacidade maior. Aí, a ideia seria manter 2 aviões 787-900 para fazer as 2 rotas. Nós começamos a fazer isso, só que nós tivemos que encerrar em março, né, exatamente pelo evento da pandemia. Então, esse foi um dos impactos. A Air Canada tinha muitos projetos de crescimento de rotas, inclusive no Brasil, fora Guarulhos. Tinha algumas projeções e alguns estudos, porém, tudo isso a gente teve que deixar estacionado exatamente pelos acontecimentos. E esse foi um dos impactos bem duros que a gente recebeu com o evento da Covid. Muito bom, Marcelo. Já bem esclarecedor. Excelente. Eu gostaria de passar para o Glaucio. Glaucio, você acredita ainda que existam novas fusões ou compra de armadores em andamento ou no futuro? Como que você enxerga esse cenário? Olha, Fernando, é uma boa pergunta. Eu diria para ti que nos últimos anos, algumas fusões que nós não acreditávamos que seriam possíveis acabaram ocorrendo. E isso, quando você para analisar isso sobre um aspecto um pouco mais abrangente, talvez se chegue à conclusão que é muito difícil prever se haverá ou não novas fusões no futuro. É natural também que hoje, quando a gente pensa na nossa região, você precisaria, quando a gente pensa numa fusão, você tem que ter naturalmente sinergias. Então, as empresas precisam se completar. Então, teoricamente, se elas estão no mesmo tráfego, existe um ganho, obviamente, orgânico, mas não necessariamente você não tem um ganho total. Então, isso faz com que as opções diminuam. Mas, de maneira geral, eu diria para ti que eu não descartaria isso. Teve muitas fusões, eu diria que nos últimos 6, 7 anos, a nossa foi uma grande fusão, mas a gente para analisar o mercado com outros grandes players hoje, que mantêm as marcas de maneira geral separadas, mas nós sabemos que a administração econômica é a mesma. Então você tem uma fusão grande. Eu diria que sim, é possível. Talvez não necessariamente aqui na nossa região, mas a nível global, eu não descartaria. Isso é muito mais uma opinião pessoal, o que eu estou externando aqui. Não tenho nenhuma informação em relação a isso, mas eu acho que é algo que é factível, é algo que depende muito de como o mercado, como a economia e a nossa indústria vai progredir. Lembrando sempre, eu prestei muita atenção no que o Marcelo comentou. O custo para o navio tem pequenas diferenças, mas é exatamente a mesma coisa. A gente paga para atracar, você paga o rebocador, você paga o prático, você tem todas as despesas portuárias, não importa se você está a 100% ou 50%, você paga do mesmo jeito. É claro que a movimentação das unidades é proporcional àquilo que você movimenta, mas é muito caro. Então, assim, é o que eu comentei antes. Considerando que é uma indústria extremamente demandante de investimento, para que você continue crescendo, lembrando, os navios envelhecem. A gente precisa pensar na reposição desses navios ao longo dos anos, eles têm uma vida útil grande, e algo que eu acabei não comentando, mas existe cada vez mais, quando eu comecei nessa indústria, o primeiro navio que eu atendi tinha 1.300 TEUs de capacidade. A gente está falando agora, nós vamos fazer uma troca a partir de outubro, e até para comentar sobre isso, todos os investimentos que se faz na nossa indústria, eles são pensados com muito tempo de antecedência. É óbvio, quando a gente pensou nisso, ninguém imaginava que ia ter uma pandemia. Mas, por exemplo, no serviço asiático, a partir de outubro agora, na exportação, nós vamos para navios de 11 mil TEUs. Então, em 1993, quando eu atendi meu primeiro navio, eu tinha 1.300 TEUs.
É só para dar uma noção de como que esse cenário cresceu. É claro que naquela época não era só navio de container, haviam outros navios, mas nesse período cresceu muito. E eu estou falando de navios que são grandes para nós, mas se a gente for para a Ásia, a gente tem navios de 23 mil TEUs, 21.500, 22 mil TEUs, que nem sonham em entrar aqui. E aí a gente entra no que o Pedro comentou, é a questão logística, é o país não está preparado para isso ainda. Isso não é possível, mas é só para dar uma noção para todos em termos de tamanho. Então, tudo isso é muito caro. Então, eu não descarto, Fernando, não tem nenhuma, de novo, é uma opinião pessoal que eu estou externando aqui, mas eu não acho que seja impossível de acontecer novas fusões. Glaucio, excelente. E até um ponto que eu gostaria de observar, falando do Canal do Panamá, por exemplo, que eles passaram por uma reestruturação, uma reforma, para aumentar ali o calado, para aumentar a capacidade de tráfego de navios com maior volume de teus, como você acabou de mencionar. E isso, Pedro, significa o quê? Que não somos o Canal do Panamá aqui, nós temos o maior porto da América Latina. Mas o que precisa ser feito, né, chama a atenção para o que precisa ser feito em reestruturar e adaptar ao porto a essa nova realidade. Né? Deixar de ser um gargalo e transformar num porto mais eficiente até para acomodar esses navios que o Glaucio acabou de mencionar, que não podem vir ao Brasil. É a mesma coisa que o A380, aquele imenso avião que não voa em qualquer aeroporto. Me parece que Guarulhos teve que passar por uma adaptação para recepcionar esse avião aqui, que as pistas não comportavam a aterrissagem e decolagem. Né? Então, veja, olha o tamanho do desafio. Então, quando a gente fala de infraestrutura brasileira, a gente não pode olhar só aqui no nosso quintal. A gente tem que observar o mundo, né? O que eu preciso fazer de movimentos para que eu possa comportar essa demanda exterior, né? Como é que o Brasil se adapta a esse exterior? Então, Pedro, é um ponto aí que eu acho que é interessante até você falar a respeito, porque certamente isso está na pauta aí das reuniões que você tem tido com os governantes e com os responsáveis pela infraestrutura brasileira, que passa diretamente por esse aspecto, né? Bom, aproveitando, Pedro, só para entender um pouquinho aí, existem empresas que têm superado essa crise aí de uma maneira mais equilibrada, né? O que elas têm feito de bom que pode ser incorporado por outras empresas? Bom, Fernando, depois a gente volta nesse papo ali, junto com o Glaucio, eu acho interessantíssimo. Quer dizer, o porto hoje é um elemento da cadeia de suprimentos, tem que estar conectado, senão você não reduz o custo. Né? Mas, falando um pouquinho do que as empresas que estão se saindo bem têm feito, primeiro que há de se destacar o compromisso das empresas, de um modo geral, com o abastecimento. Não tivemos problemas de desabastecimento no Brasil, tivemos aquele temor inicial das primeiras semanas, vai faltar produto, vai faltar alimento, não. Houve aí um total comprometimento das indústrias, das redes de varejo, das empresas de logística para continuar mantendo a roda girando, o que é muito bom, né? Agora, o que a gente tem observado, dentro dessa linha de consolidação até, as empresas que estão saindo bem são aquelas que a gente chama que praticam o darwinismo, né? Aquela capacidade de adaptação e resiliência. Quer dizer, essas que estão mudando rapidamente, quer dizer, que tem uma estrutura, isso está fazendo a diferença para que ela otimize seus serviços, busque novos produtos, busque novas formas de distribuição. Então, o primeiro ponto importantíssimo é essa adaptação e resiliência das organizações que a gente tem observado, né? Então, isso faz a diferença, sim. Outro ponto, as empresas têm os processos bem estruturados, processos logísticos, administrativos, quer dizer, isso ajuda bastante, né? E salta os olhos das empresas hoje com carência nessa parte, né? Tecnologia, a gente costuma dizer que é impossível hoje você fazer logística de alta performance sem investir em tecnologia, sem investir em melhorias de processo. Então, não tem como. Então, as empresas pensavam que estavam no nível de tecnológico ideal, não. Quer dizer, esse mundo, que é o mundo digital,
está trazendo aí novos desafios para as organizações de uma forma geral. Então, esse é outro ponto importantíssimo, né? Capacidade de renegociação consciente, quer dizer, as empresas têm que entender que a cadeia de suprimentos é uma integração de elos, então você precisa de elos fortes, a montante e a jusante da cadeia. Então não adianta, o momento não é para ganhar dinheiro, para faturar, é para sobreviver. As empresas têm que entender isso, que existem parceiros frágeis e que há necessidade de uma composição, né? Outro ponto, empresas que têm bom relacionamento, que mantêm um bom relacionamento com seus clientes, que entendem os seus clientes de meses, de anos. Então, essas também têm uma facilidade agora de compor, de renegociar. Mas eu diria o seguinte, que adaptação e resiliência têm feito a diferença nesse novo mundo, nesse novo normal que a gente tem comentado. Pedro, você acredita que possa haver também, assim como o Glaucio mencionou ali, dentro desse rearranjo no setor marítimo que ocorreu e que possa ocorrer, né? Há uma probabilidade, mas não concreta, pensando no curto nem no médio prazo, vamos dizer assim, mas você acha que pode haver um rearranjo também no setor logístico brasileiro? Porque quando a gente fala em transporte, as transportadoras, vamos falar aqui em transportadoras, né? Saúde financeira é muito sensível. Então, o custo para se manter um caminhão é elevadíssimo. A responsabilidade com o motorista em cumprir a legislação, as regras que hoje são impostas, não é? Os riscos pertinentes a esse tipo de negócio levam as empresas, ou elas, na minha visão, ou elas se profissionalizam, ou então vão morrer em algum momento. Você acha que após essa pandemia, ou nessa pandemia, houve a possibilidade de se enxergar um rearranjo nesse setor? Você acha que possam ocorrer aí uma fusão de outras empresas nesse setor? Sem dúvida, isso já está acontecendo, Fernando. A gente tem visto já empresas grandes, médias, fazendo a aquisição de empresas menores, que têm essa dificuldade maior, mas também isso é até uma mensagem para as pequenas empresas de transporte, que eles têm uma vantagem competitiva importante, essas empresas pequenas, porque elas atuam numa região do país, conhecem a clientela, conhecem o arranjo, conhecem o sistema de distribuição, então pode ser também uma vantagem competitiva para buscar uma parceria ou uma negociação com empresas médias e grandes. Então isso está, sim, acontecendo. Mas a gente precisa lembrar que o Brasil ainda é tomado por muitas empresas com 2 a 3 caminhões. 70% a 80% das empresas hoje têm frota pequena. Nós precisamos dessas empresas saudáveis, né? E essa é uma discussão que a gente está tendo com o governo. E a gente apoia não aquele intermediário, Fernando, que faz aquele agenciamento de frete. Quer dizer, esse adiciona custo à cadeia. Quer dizer, é uma compra e venda de frete e ganha um percentual. Nós precisamos de intermediários, que são esses pequenos e médios transportadores, que chegam nos diversos cantos do país e ajudam com que as grandes empresas, as grandes indústrias façam a sua distribuição de forma consistente. Então, a gente acha, sim, que nós temos que preservar a pequena empresa, acho que o governo tem que estimular investimentos, troca de frotas, renovação de frotas também, e uma legislação um pouquinho mais transparente, e o ministro está nessa direção, viu, Fernando? Acho que é importante o que você acabou de falar, porque, veja, às vezes quando fazemos um estudo de importação de longa distância, de Xangai para Santos, por exemplo, e eu tenho que remover essa mercadoria para Goiânia, o custo do frete, muitas vezes, em sua grande maioria, se torna inviável a operação. Não é? Muitas vezes o cliente tem que descarregar essa mercadoria no hub, aqui em São Paulo, em algum lugar, e depois, de uma maneira que possa ser encaminhada com um caminhão próprio, muitas vezes do próprio cliente, ou com que ele contrate lá na origem para vir buscar aqui. E eu vejo essa diferença das transportadoras que são estabelecidas, que têm os seus custos, recolhem impostos, etc., daqueles que são profissionais autônomos, que têm que seguir uma legislação também de trabalho e acaba encarecendo o frete no final. E na hora que a gente colocar isso na ponta do lápis, numa cadeia logística porta a porta, muitas vezes se torna inviável o processo, né? Talvez esse seja um ponto que precisa ser observado
do ponto de vista de infraestrutura, porque talvez não faça nenhum sentido eu mandar uma carreta daqui para Goiânia. Talvez, se tivesse uma malha ferroviária que pudesse transportar, até mesmo container, se fosse o caso, como acontece no Canadá, Estados Unidos, que o container viaja costa a costa para entregar uma mercadoria, talvez seja um ponto que precisa ser repensado. Veja como isso acaba impactando no comércio logístico global, né? Acho que é um ponto que tem que ser observado aí. O custo logístico das organizações do Brasil, elas são superiores às americanas, europeias e asiáticas, né? A gente comentou no início, nós somos um país com tradição rodoviária, então a gente faz o que era para fazer de cabotagem, ou de ferrovia, ou de hidrovia. Olha a nossa bacia hídrica, quão rica é, uma das 30% da bacia hídrica do mundo está aqui no nosso país, a gente não explora isso, né? Então, caminhões, basicamente na logística, a gente usa caminhões para até 1.000 quilômetros, 1.200 quilômetros. Acima disso, você tem que buscar modais alternativos, né? E aí você encarece efetivamente na realidade que nós estamos hoje. Por isso que a gente defende muito a multimodalidade no país, que o Brasil tem que perseguir isso, tem que integrar modais para reduzir esse custo logístico das organizações. Sem dúvida. Muito bom. Marcelo, você já respondeu sobre tarifas, já respondeu sobre frota, já respondeu o cenário geral, né? Mas tem uma pergunta aqui, levando em consideração que nós só exportamos 2,5% da nossa produção de fruta, só 2,5% que nós exportamos. Olha o tamanho, a demanda represada que nós temos para exportação, o tamanho desse negócio. E todo dia nós temos alguém aqui querendo exportar frutas ao Canadá e a gente sabe do gargalo logístico. Sim. Eu tenho uma pergunta aqui interessante de Rosenberg a respeito se a Air Canada tem planos para ampliar outras rotas aqui no Brasil, mais especificamente falando aqui Recife, porque ali, pelo que eu vejo, tem um polo de produção. O Nordeste é um polo de produção importante, né? Você não acha, Marcelo, que isso possa ser uma oportunidade para a Air Canada enxergar essa demanda represada, ou melhor, oferta, né, represada de negócios para exportação? Na verdade, uma parte das frutas que nós levamos, eles usam o modal rodoviário do Nordeste até Guarulhos para depois subir para o Canadá, né? Mas o que acontece é o seguinte, como eu havia dito, em 2019, nós tínhamos vários projetos diferenciados para o Brasil. O primeiro projeto que nós colocamos em prática foi o voo Montreal e estávamos em estudo, tá, de fazer um voo para Recife. Estava nos projetos da Air Canada, estava no estudo. Tá? A gente estava verificando a viabilidade, qual hub que a gente utilizaria, se seria Toronto, Montreal ou até mesmo Vancouver. Então, isso estava na mesa, estava sendo discutido, estávamos analisando as possibilidades, porque a Air Canada não tem base em Recife, então teríamos que ter toda uma base, uma estrutura, e isso estava sendo analisado, para depois a gente sair atrás de GHA, GSA, toda essa parte operacional, equipe de rampa. Porém, né, como o roteiro diz aí do nosso bate-papo, né, o que a pandemia afetou, esse foi um dos problemas, tá? Todos os projetos que estavam na mesa, uma boa parte foi colocado na gaveta. Então, hoje, diríamos que um voo para Recife seria muito difícil, tá? Porque, primeiro, nós estamos tentando reaquecer o voo Guarulhos, tá? Que é o nosso principal voo. Para aí depois a gente começar de novo aos estudos e a tudo mais. Primeiro fazer funcionar o que já existe, colocar todo o vapor que já existe para depois atuar. Exato, a gente tem que colocar óleo na engrenagem para tentar reiniciar, para depois a gente agregar. Perfeito, excelente, muito bom. Glaucio,
Uma pergunta aqui. Vocês notaram que, por conta dessa queda da oferta de aeronaves no mundo, isso de alguma forma afetou os aspectos dos negócios da One? Vocês notaram, por exemplo, que houve uma migração de produtos que antes eram exportados via aéreo e passaram a utilizar o marítimo de uma maneira, entre aspas, forçada, para que essa demanda fosse atendida? Você tem alguma informação a respeito? Existem muitas commodities que ao longo dos anos eu diria que a mudança maior, Fernando, para o container seria menos em relação ao aéreo, mas muito mais, por exemplo, em relação ao breakbulk, que é o navio de carga geral. Eu diria que ao longo dos anos, e o que a gente percebeu, é que, por exemplo, se a gente voltar 10 anos no passado, dificilmente a gente carregava, por exemplo, grãos em container. Só para citar um exemplo, né? Isso hoje, ou alguns tipos de minérios ou commodities nesse sentido. E, é claro, é uma carga muito pesada, muito volumosa. Isso tem sido uma tendência e a experiência que a gente tem é que uma vez que essa commodity faz a mudança, dificilmente ela volta. Ela pode não ir com o mesmo ritmo. Só para pegar um exemplo, eu mostrei um mapinha lá de Manaus e Vila do Conde, lá no Pará. Ali é um bom exemplo. A gente transporta, por exemplo, manganês, né? Que é uma carga que não ia em container, é uma carga que sempre foi movimentada em navios graneleiros. Então é uma coisa que hoje mudou e tudo leva a crer que a tendência, né, algo relativamente novo, tende a permanecer. Então, assim, falando rapidamente sobre mudanças, né, no transporte, é o que nós enxergamos assim de mudanças mais visíveis, né? A gente percebe isso de maneira bem grande. E se você me permitir, eu vi que tem uma pergunta aqui sobre, Fernando, perdão, sobre o transit time para Vancouver. Isso. Eu não tinha respondido essa pergunta. Hoje o nosso transit time saindo de Santos, ele está entre 35 e 38 dias, conectando em Cartagena, passando pela costa oeste da América do Norte, Los Angeles, etc., até chegar em Vancouver. Excelente. Tem uma pergunta bem pontual aqui. Nós não teremos muito mais tempo, mas, Pedro, eu gostaria que você ainda falasse rapidamente a respeito da transformação digital. E, na sequência, também gostaria de agradecê-lo e também você já fazer as suas considerações finais. A transformação digital e o crescimento do e-commerce nas cadeias de suprimento das empresas de logística. São dois temas que aí é um webinar todo, viu, Fernando? A gente pode bolar aí para... Sem dúvida. Mas a gente tem a digitalização é uma realidade, né? Está avançando pelas organizações aqui, lá fora, não é uma questão de a gente querer ou não, quer dizer, é um pré-requisito de negócio hoje, né? A gente tem visto aí empresas que já estavam nesse mundo digital, mas antecipando projetos de 2, 3 anos para 12 meses, quer dizer, então é uma revolução, está aí, está latente. Eu acho que o home office também estimulou um pouquinho essa prática. A gente tem visto aí que a vida continua, as empresas estão negociando contratos, implantando operações, quer dizer, é uma realidade boa. Então, as empresas do setor de logística têm que estar atentas, quer dizer, não é questão de querer ou não, é um pré-requisito para entrar nesse mundo digital, né? E aí, quando você tem inteligência artificial, internet das coisas, quando você junta tudo isso, você tem a possibilidade de fazer operações inteligentes, né? O que é muito importante. Tem uma pesquisa da Falcone que mostra, com 400 empresas brasileiras, quer dizer, estrangeiras, mas que operam aqui, que 78% delas estão, de alguma forma, já implementando, reorganizando seus produtos, seus serviços para ofertar ao mercado. Então, está acontecendo. Com relação ao e-commerce, é um boom. Eu costumo dizer que o e-commerce é o bull market, né? Pegando o setor financeiro do varejo brasileiro. Antes da pandemia, representava 5%, 6% do que a gente comercializa no Brasil. Isso dá 80 bilhões de reais aproximadamente. Já vinha crescendo a 2 dígitos, mas com a pandemia, você tem aí a previsão de também, em 12 meses, antecipar um crescimento que era de 2, 3 anos. Então, se fala em 10% a 12% de share do e-commerce
nos próximos 12 meses. Então, isso também tem feito com que as empresas investam mais, as transportadoras, operadores logísticos, têm que estar atento a esse mercado, que é um mercado fantástico e que veio para ficar não só aqui, mas também em outras partes do mundo. Mas eu diria que é um tema que a gente gosta muito, essa parte de digitalização e e-commerce, e daria para a gente explorar isso depois num bate-papo específico. Bom, agradecer muito a essa possibilidade de estar com vocês, agradecer muito o convite, de altíssimo nível de debate, ao Glaucio, ao Marcelo, a toda a sua equipe, Fernando, que ajudou na logística do evento, né, no treinamento aí, no warm-up na sexta-feira. Parabéns, parabéns e continuamos, já coloco à disposição a Abralog. Falamos aí hoje pela manhã de celebrar um acordo de cooperação técnica entre a Abralog e a Câmara. Eu acho que a gente tem aí, pelo que a gente viu hoje, tem muita coisa para a gente somar competências, endereçar o governo. Enfim, a Abralog de portas abertas aí para todos vocês e muito obrigado. Pedro, acho que continua no ar. Falhou ali a ligação dele, mas eu agradeço bastante, Pedro, pela sua participação. Certamente teremos outros eventos que a gente possa definir daqui para frente como nós podemos colocar a Abralog participando dos nossos eventos, aí a gente montar uma parceria, sem dúvida, e temos muito assunto para discutir. Não tenha dúvida, Pedro. Eu agradeço a sua participação. Gostaria de passar a palavra ao Marcelo. Suas considerações finais, Marcelo, sobre este evento. Bom, mais uma vez, Fernando, eu agradeço o convite e estou sempre à disposição para mostrar aí as novidades, o que a Canadá está fazendo para incrementar aí as importações e importações dentro do Brasil, na medida do possível e da realidade que nós enfrentamos hoje. Tá? Eu agradeço mais uma vez. Obrigado. Muito obrigado, Marcelo. Sempre muito bem-vindo, viu? Você sempre... Já tem uma cadeira cativa aí, né? Glaucio Vargas, obrigado por ter nos atendido, pela sua primeira participação conosco, muito riquíssima em conteúdo, e esperamos contar com você também para o próximo evento. Por favor, as suas considerações finais. Fernando, eu agradeço pela oportunidade. É a primeira vez que estamos participando. Eu fico feliz de ter a oportunidade de apresentar a nossa empresa. Como eu disse, é uma empresa nova, podemos ser chamados de uma startup, mas que tem uma história. E, coincidentemente, a gente teve essa melhoria no serviço para o Canadá, para a Costa Leste. A gente está muito otimista em relação a isso. E em relação à economia, óbvio que a gente sempre quer pensar o melhor dentro de uma realidade. A gente espera que logo, logo a gente consiga retomar o caminho, que essa doença fique para trás e que as empresas continuem vivas. Então, sempre que vocês precisarem, para nós será um prazer participar. Muito obrigado a todos pelo convite. Muito obrigado a todos vocês por participar desse evento e gostaríamos de contar com sua audiência para os próximos eventos que a Comissão de Comércio Exterior da Câmara de Comércio Brasil e Canadá promove. Acesse as redes sociais, esse evento foi gravado, já vai ficar disponível, ou será disponível no YouTube, e siga as redes sociais para que você tenha uma atualização de todos os negócios que são desenvolvidos por essa Câmara. Muito obrigado a todos pela participação e em breve voltaremos com um novo evento. Muito obrigado. Obrigado.